o sino das notificações. Olá, meus ilustríssimos amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, no seu canal, no nosso canal favorito, predileto, amado, querido, Verdades Ocultas da Bíblia. Como vocês estão? Eu espero, sinceramente, do fundo do meu coração, que todos estejam bem. Estamos aqui com o professor Oswaldo Luiz Ribeiro, ele está no canal do professor Daniel Gontijo e este corte está sensacional. O professor Oswaldo Luiz Ribeiro, ele aprofunda ainda mais as questões das origens do Apocalipse, detalhadamente. Ele apresenta a sua perspectiva acerca disso e também fala um pouco acerca de sua tese acerca da criação, porque tudo isso está ligado à mitologia judaica que está dentro do contexto do livro do Apocalipse. Professor Oswaldo Luiz Ribeiro vai explicar tudo e olha, é uma explicação sensacional. Estou falando sério. Então assista este corte do início ao fim. O link deste corte está aqui na descrição deste vídeo, ok? Então vamos lá, você sabe como funciona. Eu vou comentando daqui, vocês vão comentando aí. Não se esqueça de acessar o portal do conhecimento, verdadesocultasdabiblia.com.br. Tem também o meu livro O Inferno Não Existe, ele está disponível na Amazon, na Booktube, no Clube de Autores e também no Mercado Livre, link na descrição. Tem também os demais e-books que eu produzi aqui no canal. O link de todos eles estão aqui na descrição deste vídeo. É bem simples, você clica no link, vai lhe direcionar para o Mercado Pago. Se você já tem um aplicativo do Mercado Pago, após você realizar o pagamento, ele vai liberar o link de download para você. Caso você utilize de um outro meio de pagamento, após você realizar, retorne ao aplicativo do Mercado Pago e o download estará liberado para você. Beleza? Então, vamos lá, vai play! Professor Oswaldo, a gente está avançando na hora aqui e eu vou ter que chegar aqui no último tópico da nossa pauta, que é sobre justamente o Apocalipse, para a gente conseguir encerrar aqui. E a pergunta que eu te faço é justamente sobre quem escreveu o último livro ali do Novo Testamento, Apocalipse. Quem escreveu? Por quê? Para quem? Estava descrevendo o que acreditava que ia mesmo acontecer, tem tudo a ver com Jesus, não tem? Conta pra gente, então, o que dá para a gente extrair a partir desse método histórico crítico desse livro que é talvez um dos mais, qual é a palavra? Polêmicos. Pavorosos para alguns, curiosos para outros, que falam sobre o nosso futuro da humanidade, ou não, ou nem é sobre isso. Nem é Explica sobre para nós, isso. e eu vou só te pedir um minuto, pode começar a sua explicação, eu vou ter que fazer um pit stop ali, dar um pulinho no banheiro e volto, mas pode seguir que eu estou te ouvindo aqui. Tá, ok. Tá, eu vou começar dizendo, Daniel, que eu ainda não traduzi eu mesmo Apocalipse. Eu estou traduzindo a Bíblia. Nesse momento eu estou traduzindo o primeiro livro de Reis, então eu já traduzi Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, estou traduzindo Reis. O meu projeto de tradução da Bíblia tem uma previsão de 10 anos. E Apocalipse, ninguém mandou ser o último livro, vai ser o último livro. Então, eu me comprometo com você, depois que eu traduzir Apocalipse, e eu tenho certeza que o que eu vou dizer aqui vai ser aprofundado, eventualmente alguma coisa corrigida, mas na minha opinião vai ser ainda mais radicalizado, eu volto aqui daqui a 7 anos para a gente ter esse papo de novo. Mas eu diria assim, primeiro, Apocalipse, na minha opinião, não é um livro, é uma biblioteca. Eu penso que pelo menos 3 pessoas escreveram Apocalipse. Pelo menos. Olha aí, a parte que, para mim, é a parte escatológica, é um desdobramento da parte central, que para mim é a parte original. Para mim, o livro de Apocalipse surge do ódio absoluto de um judeu. Eu nem acho que ele seja um cristão, no sentido paulino do termo. Eu acho que ele é um judeu cristianizado, um judeu convertido a Jesus como Messias, mas judeu.
Entende o que eu estou dizendo? Uma coisa é você Sim. ter se tornado adepto de Jesus e ter seguido a igreja. Outra coisa é você ter virado judeu, virado um adepto do Messias, mas continuar judeu. Para mim, o autor da parte central de Apocalipse, que não tem a ver com as cartas e não tem a ver com a escatologia desenvolvida, que para mim são autores diferentes, ele está com ódio pela destruição de Jerusalém, e ele faz, para mim, uma das coisas mais espetaculares da Bíblia, porque ele é um judeu conhecedor da cosmogonia judaica, não escatologia, cosmogonia. Na cosmogonia judaica, Jerusalém foi criada, construída por Deus. Gênesis 1 não tem nada a ver com o planeta Terra, tem a ver com Judá, logo Jerusalém. A teologia recepcionou a doutrina da criação como sendo a criação do planeta Terra, do sistema solar, do universo, mas isso é alegoria. Gênesis 1 fala da criação de Judá, e mais nada. A escatologia, a cosmogonia, ela está atrelada à mitologia da destruição da cidade. Quando a cidade é construída, o Deus está criando. Quando a cidade é destruída, a cidade volta a afundar nas águas. Se você pega a segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 5, lá está escrito assim: eles, de propósito, ignoram isso, que pela palavra de Deus foram criados os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água permanece. Não existe criação do nada na Bíblia. O único texto da Bíblia que tem criação do nada é Macabeus. Macabeus, um judeu pega o filho pela mão e diz assim, ele aponta para as estrelas e diz: filho meu, olhe para tudo isso e crê que tudo isso foi feito do nada. Está escrito. Mas essa não é a doutrina bíblica. A doutrina bíblica protestante. A doutrina bíblica protestante é de Pedro e de Gênesis, ela é tirada da água. E aí, se você pega, eu escrevi um artigo sobre tudo isso aqui eu escrevi artigo, mas sobre quando uma cidade é destruída no Antigo Testamento, mitologicamente ela é submersa nas águas, e eu escrevi artigo sobre isso. Toda vez que na Bíblia hebraica uma cidade é destruída, vem o mito acompanhando. Ela afundou nas águas, é o dilúvio, é o rio, não sei o quê. Então, quando Jerusalém foi destruída, na cabeça desse autor, um dos autores de Apocalipse, para mim eles nem conversaram. Alguém montou depois o livro. Imediatamente entrou na cabeça dele a ideia de que Jerusalém afundou nas águas. Ela foi construída lá atrás, alguém construiu ela lá atrás, aí os babilônicos a destruíram. Gênesis 1 é o mito da reconstrução de Jerusalém. Recomendo ao seu público ler Isaías 65, 17 e 18. Lá está escrito assim, é de rir, a gente ri quando vai e traduz a Bíblia. Lá está escrito assim: eis que eu crio um novo céu e uma nova terra. Yahvé falando. E o novo céu e a nova terra não serão como os anteriores. Vão ser melhores, né? Vai sair a tristeza do coração de vocês. Porque eis que eu crio Jerusalém. É o verbo bará, que o pessoal fala que é criado do nada. Eis que eu crio Jerusalém e o povo dela. Quer dizer, o novo céu e a nova terra. E Jerusalém é a mesma coisa. Se você pega as Bíblias, lá vai estar escrito assim: eis que eu crio para Jerusalém. Os tradutores adulteram a tradução. E eu não digo que adulteram porque são pilantras nesse caso. Eu acho que eles não conseguem, estão tão presos a uma ideologia que eles não conseguem nem traduzir ao pé da letra porque não entra na cabeça. Não entra na cabeça do sujeito. Só que o cara que escreveu o Apocalipse é judeu. Então, qual é o ódio dele? Jerusalém foi destruída. Ele roga uma praga cosmogônica porque ele quer que Jerusalém seja reconstruída. Porque para o judeu, Jerusalém é a criação. Pense em Salmo 137. O Salmo 137 é um salmo em que os judeus foram para a Babilônia, no cativeiro. Aí o salmo diz que um dos babilônicos, um dos soldados, pediu para o judeu cantar um dos cânticos de Jerusalém. Ele está lá na Babilônia, o babilônico, canta um dos cânticos de Sião para a gente. Ele fala assim: não, eu não posso cantar para Yahvé em terra estranha. Eu estou em terra estranha, eu não estou na minha terra. Aí ele disse: eu me esquecer de ti, Jerusalém, que a minha língua colhe. É outro mundo. A hora que a criação acabou, ele está sem pátria, ele está sem Deus, ele está sem terra. Ele precisa que a terra seja reconstruída. No Salmo 2,
o salmista fala assim, o salmista está conversando com Deus no Salmo 102, Salmo 102, verso 13 a 19. O salmista fala assim, Deus, vamos mexer esse traseiro aí. Tá vendo lá Jerusalém com poeira? Tá na hora de você tomar vergonha e reconstruir Jerusalém. Aí ele fala assim, quando o Senhor reconstruir Jerusalém, o povo criado, verbo bará, o povo criado vai te louvar. Quer dizer, ele está argumentando com Deus dentro da categoria cognitiva da tradição cosmogônica. A Bíblia de Jerusalém traduz o povo que for recriado. Por quê? Porque o tradutor é um pilantra? Não, ele não consegue concatenar a cabeça teológica dele com o que está escrito. Então ele adultera o que está escrito para combinar com a cabeça dele. Só que esse judeu que escreveu essa parte da Jerusalém que desce do céu, ele falou assim, mas eu estou de saco cheio, porque Jerusalém está construída, destrói, ela afunda. Está construída, destrói, porque é a segunda vez que Jerusalém foi construída e destruída na tradição. Ele falou, é uma desgraça, vamos acabar com isso. Aí ele escreve uma praga, dizendo assim, o mar não existe mais. Ele acaba na mitologia com as águas inferiores. Porque qual é o raciocínio dele? A Jerusalém foi construída, ela é tirada das águas e está ali, só que as águas estão embaixo. Então, ela afunda. Então, a primeira coisa que ele faz é, o mar já não existe. Aí ele pensa, agora eu quero ver Jerusalém ser destruída de novo. Só que agora ele precisa ser construída. E como é que ela vai ser reconstruída? Desce do céu. Ela desce das águas superiores. Ele representa a cosmogonia do povo dele, mas consertando a idiotice da cosmogonia, que é deixar uma água embaixo para a cidade afundar. Ele acaba com a água, ela não vai afundar mais, porque ela está vindo direto do templo de Yahvé. Isso é Apocalipse. É uma praga cosmogônica que não aconteceu, porque nem que você interprete que é uma metáfora, Jerusalém não foi reconstruída, né? A não ser que você disser que a reconstrução de Jerusalém agora em 1948 é a profecia, mas o templo não foi reconstruído, se não tem um templo, não tem Jerusalém. Jerusalém só foi reconstruída agora em 1948, perfeito, como o povo de Israel, né? Gente habitou, mas o judeu não tinha... Roma expulsou os judeus de lá. Exato. Então nunca aconteceu. Aí eu acho que a esse núcleo se acrescentou o processo escatológico genérico. Porque isso não é uma escatologia. Isso é uma praga cosmogônica de um judeu que está com ódio porque destruíram Jerusalém e o que ele quer é a reconstrução de Jerusalém. Porque para ele não tem mais pátria. E vou falar para vocês, isso é muito interessante, que o professor Oswaldo Luiz Ribeiro escreveu. Eu não o interrompi de propósito, eu queria que chegasse até aqui, porque esse corte é muito bom, sensacional. Eu assisti 2 vezes esse corte, confesso, eu assisti, não vou mentir não. E me lembrou muito que essa literatura central que ele está destacando dialoga muito com as literaturas que correspondem à destruição do Templo de Jerusalém, como por exemplo o Quarto Esdras. Quarto Esdras é uma literatura pós-destruição do Templo de Jerusalém. E nós vimos lá no canal Professor Carlos Alexandre Costa, quando estávamos fazendo os paralelos, né, entre o Apocalipse de Baruque, o Apocalipse, também falamos de Quarto Esdras, nós vemos esse núcleo judaico, mitológico judaico no livro do Apocalipse. E eu também já disse aqui outras vezes, o professor Fábio Sabino também já falou sobre isso também algumas vezes no canal dele, que a gente consegue facilmente dividir o Apocalipse em 4 partes, 3 partes, que não são as profecias deste livro, mas os profetas. Ou seja, nós temos mais de uma mão no livro do Apocalipse. E é mais interessante ainda essa questão, porque eu estou dando agora, nesse momento, eu tive que parar recentemente por causa do acidente que eu tive, né, na varize e tudo mais. Entretanto, antes do acidente, nós estamos no módulo de escatologia. Eu estou dando escatologia lá e eu falei exatamente isso. Recomendei a literatura especializada que trata acerca desse tema lá. Seminário com apostila, tá? Nós estamos no módulo de escatologia e nós estamos fazendo a análise histórico-crítica do livro do Apocalipse, o contexto em que ele foi escrito. Vamos traçando os seus paralelos com as outras literaturas e demonstrando o seu contexto literário, majoritário e prioritário, que dialoga com essa realidade. Então isso é muito interessante. A abordagem que o professor Oswaldo Luiz Ribeiro fez desse núcleo apocalíptico nesse primeiro momento, cara, é sensacional. Sensacional mesmo. E ele alinhou isso, né, a tese que ele já escreveu, falando que Gênesis se refere à criação de Judá,
falando a questão das águas, ou seja, ele pegou toda essa parte mitológica judaica e conseguiu vislumbrar na literatura apocalíptica o diálogo com essa questão. Eu achei esse corte, sinceramente, sensacional. Vamos lá, vamos continuar. Ele está sem perspectiva de existência. Em cima disso, alguém faz a construção escatológica igual em Apocalipse, em Daniel. Essa terceira parte, porque você poderia dividir Apocalipse assim, as cartas às 7 igrejas da Ásia, essa visão de Jerusalém descendo do céu e a escatologia. Eu acho que são 3 sessões. Aí o que o cara faz? Um camarada pega Daniel e faz a mesma coisa. Só que ele vai juntar o funcionamento da civilização greco-romana, destruindo Jerusalém, a besta que vem do mar, aquela coisa toda, com o cordeiro, que em Daniel não tem, o Messias não entra em Daniel. Com o cordeiro, então é engraçado que Jesus é chamado de cordeiro, isso é tradição original judaica. Sim. Mesmo que seja um terceiro autor, eu ainda acho que a primeira carta da Ásia, a primeira parte de Apocalipse, eu acho que é um cristão que escreveu. Cristão no sentido paulino, já tem outra identidade. A segunda e a terceira parte de Apocalipse, eu acho que é um judeu, cristianizado no sentido de que ele aderiu a Jesus como Messias, mas ele não é um cristão grego, é um cristão judeu. Nesse sentido. Então, é cordeiro. É o cordeiro. Então, ele faz toda uma recapitulação do que Daniel fez, no sentido de que ele põe a leitura da história do período dele em chave teológica e diz, mesma coisa da época de Daniel, aparentemente estamos no sal, mas vou dizer que tudo isso é operação de Deus, aí traz a escatologia, e aí ele vai desenvolver a escatologia exatamente como está no Avesta. Porque aí ele bota a luta, ele mistura a destruição de Jerusalém, a conflagração do Armagedon. Aplausos. Porque essa palavra Armagedon vem da tradição da batalha lá na planície de Meguido, lá em Jerusalém, que vem dos apocalipses judaicos. Segundo a tradição judaica, não recente, mesmo a antiga, é lá na planície de Armagedon que a batalha final de Deus com o diabo, no zoroastrismo de Ahura Mazda com Arimã, vai acontecer. Daí vem Armagedon. Sensacional, ó, link desse corte na descrição e também vai lá no canal do professor Oswaldo Luiz Ribeiro, Tenda do Necromante. Eu já tinha essa opinião de que o Apocalipse foi escrito por um judeu, porque ele cita somente as igrejas da Ásia Menor, que eram todas igrejas nazarenas e não cristãs. Aí eu já não sei. Interessante, vou pesquisar sobre isso, hein? Vou pesquisar sobre isso. Será? Será mesmo? Eu tenho minhas dúvidas, rapaz, mas tudo bem, vamos lá. Que eram fundadas por judeus e mantinham o calendário judaico, as festas e os judeus continuavam seguindo os mandamentos judaicos. Já os não-judeus seguiam os mandamentos de Noé, citado parte dele em Atos, por meio de Tiago, o Justo. Vou pesquisar sobre isso aqui. Tenho minhas dúvidas, mas olha, pode ser uma abordagem interessante. Teria que ter algumas provas sobre isso, né? Eu acho que vamos botar 20% de desconfiança. Vamos ver se há alguma coisa. Professor Oswaldo é muito massa, realmente ele é. Por que é que o senhor doutor não se aprofunda em teosofia? O Oswaldo Luiz Ribeiro é ateu, que isso, rapaz. Eita, ele é ateu, calma aí, vamos separar as coisas, vamos lá. Quem já tem o entendimento da revelação do Evangelho da Graça, Caio Fabiano, um Caio Fabiano aí, ó. Revelado ao apóstolo Paulo, Caio Fabiano, esse é um Caio Fabiano. E a interpretação correta dos textos bíblicos, culturais, judaicos, certamente tudo já se consumou no juízo de 70, eita, preterista, conforme profecia, aí virou um futurista, misturou Daniel, profecia de Daniel e Jesus e a própria historicidade da cidade de Jerusalém pós-70. A Bíblia foi escrita por judeus para judeus. Caramba. Uma miscelânea danada, Evangelho da Graça, que Daniel já se cumpriu. Lá, mistura. Tu Caio Fabiano.
Muito bem explicado, professor. O Apocalipse, como explicado, tem tudo a ver com a construção do terceiro templo. Não faça isso comigo. Não, ele não falou isso. Não, ele não disse isso. Deus cria, do mesmo jeito destrói. Eis que eu crio Jerusalém por 2 vezes, destruída pelos babilônicos, pelos romanos, vai ser destruída novamente. Nossa. Assim foi profetizado, Jesus voltará por ordem, nossa, para pôr ordem na casa novamente. Ai, que derrota, meu amigo, que derrota é essa? A Bíblia Livre é uma... Que a Bíblia Livre é uma Bíblia de... A Bíblia Livre é uma Bíblia... Deve ser de estudos. Feita por um estudioso apaixonado que quer uma Bíblia de referência real, não essas Bíblias de referência de tradução, ou conforme a tradução. Tem estudo de Gartência também, né? O trabalho do professor Oswaldo, estou dizendo que está ficando muito bom. Todo o esforço que ele está fazendo, né? Se ele tivesse uma equipe, seria muito melhor. Assim, uma equipe robusta, né? Mas ele tá indo, né? Tá fazendo do jeito que pode. Mas tem estudo de Gartência também. Não menosprezo que não hajam Bíblias. Tem outras Bíblias também. O professor Oswaldo é muito bom, só precisa ser mais conciso. Tá de sacanagem. Ô, Tommy Shelby RJ, vai estudar, pô. Você tá de sacanagem. Explicação perfeita. Pô, você tá de brincadeira, né? Tá de palhaçada, não é possível. Pô, conciso, pô, meu ovo, pô, os caras explicando certinho, tudo correto, tudo ali no andamento correto, não teve nada de ser prolixo, não teve nada de se estender demais, todas as palavras colocadas eram necessárias para entender a explicação de como é a perspectiva que ele vê acerca do Apocalipse. Quando é enrolação, eu falo, tá enrolando, mas quando é necessário, é necessário. Pô, vai vendo, hein? É carioca, é fogo, cara. Isso é mal de carioca. Cara, isso aí eu sei como é que é. É mal de carioca. Muito obrigado por terem assistido a esse vídeo no seu canal favorito, predileto, amado, querido. Verdades ocultas da Bíblia, que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Calma, meu amigo Ateus, já estava aí reclamando, né? Você já estava aí reclamando. Larga de ser chato. Você tá chato igual o cara aí que xingou o Oswaldo por nada. Esse ateu chato que crê em coisas. Tem ateu que crê em coisas, você sabia disso? Tem ateu que crê mais do que cristão em Jesus. Tem um aí que ficou revoltado, deu chilique. Se você não crê, não acredita em um Deus, meu amigo, segue a vida, tá tudo certo, não muda nada. Eu apenas desejo do fundo do meu coração, todos os dias, que a sorte e a fortuna ali acompanhem. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string.